Shalom, shalom, amados. Que bom poder estar com você mais uma vez neste lindo dia. Estamos aqui para mais uma devocional nesse tempo chamado hoje. E estamos numa jornada com a série De Volta às Origens. Se você quiser entender o presente, você tem que entender o passado, né? Se você quiser entender por que a humanidade funciona como ela funciona, nós temos que voltar ao início de tudo. É lá no início de tudo que nós descobrimos os porquês, as razões, os motivos pelos quais a humanidade se tornou aquilo que ela se tornou. Então nós estamos analisando dois episódios fundamentais para a gente compreender tudo que está à nossa volta. O primeiro episódio é a criação. E o segundo episódio é a queda. A criação, ela encerra um conjunto de verdades e verdades absolutas que devem nortear a nossa caminhada como filhos de Deus. Então, olhar para a criação é compreender as razões pelas quais Deus nos criou. Quando você analisa Gênesis 1 e percebe ali que todo o universo foi criado a partir da palavra que saiu da boca de Deus, quando você percebe que o caos foi transformado pelo poder da palavra, e você faz um link disso com Hebreus capítulo 11, que diz que pela fé entendemos que nós foram criados pela palavra, de maneira que o existente veio a existir do nada. Aí você entende a importância da linguagem para a construção, para a transformação da realidade. Quem estuda e analisa os conceitos da neurociência ou da programação neurolinguística vai perceber que essa turma, ela entendeu, depois de séculos, né, o poder que a linguagem tem sobre o cérebro. E a revelação já estava ali em Gênesis 1. O caos e a palavra que transforma o caos. Então a gente aprende, olhando para essas minúcias, para essas entrelinhas da revelação, nós vamos aprendendo verdades profundas para as nossas vidas. Há um poder que Deus nos entregou. E esse poder, ele funciona a partir da linguagem. Jesus disse, Mateus 22, ele disse assim, se creres e não duvidares, dirás a este monte, lança-te ao mar, e assim será. Olha, Jesus está dizendo, se você crer e disser, vai acontecer.
Então, quando eu acredito e verbalizo, coisas acontecem, milagres acontecem, o extraordinário se torna comum, o sobrenatural invade o natural. Depois discorremos sobre propósito e missão, no capítulo 1, versículo 26. O texto diz que Deus nos criou com um propósito, ser imagem e semelhança, e com uma missão, dominar. Então, originalmente, o ser humano foi criado com um propósito claro, propósito de ser a expressão do Pai, do Criador, de ser uma réplica de quem Deus é. E foi criado com a missão de dominar, de governar. E nós estamos evidenciando isso para mostrar que todo o plano de Deus, revelado na cruz do Calvário, na redenção, tem a finalidade de nos devolver esta posição, de nos devolver a este propósito. A queda estragou tudo. A queda, ela tirou de nós as coisas mais importantes. A queda, ela nos sabotou para o propósito. E nos removeu da missão, que era dominar, governar. Mas a redenção em Cristo nos devolve. Quando Jesus afirma está consumado, ele está dizendo que ele morreu a morte que havia sido sentenciada para a humanidade. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu, ele cumpriu a nossa pena e nos devolveu a possibilidade de sermos reinseridos no propósito de voltarmos à origem. Quando ele ressuscita os mortos e toma as chaves da morte e do inferno, ele declara que agora todo o poder lhe foi dado nos céus. E então ele ordena aos discípulos, à igreja, que façam discípulos. Ou seja, o governo é devolvido para a igreja através da ressurreição de Cristo. E esse governo é o que Jesus nos ensinou quando falava do reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o governo de Deus. O governo de Deus vai se manifestar na terra através de homens nascidos de novo, de mulheres nascidas de novo, de verdadeiros discípulos de Cristo, que vão exercitar esse governo em todas as áreas da sociedade, seja na família, na religião, na educação, na economia, política, nas artes, na mídia. Todas as áreas serão invadidas pelos cidadãos do reino que abraçam uma outra cultura, uma contracultura. E aí nós falamos no capítulo 3 sobre a cultura da árvore do conhecimento do bem e do mal, a cultura que nasce da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma cultura que exclui Deus. É uma cultura que nasce com base na rebelião e que é inspirada e modelada pela mente de Lúcifer. Essa cultura caída
ela se espraia por todas as civilizações e predomina sobre todas. Até que Deus levanta um povo, um homem chamado Abraão, e deste Abraão faz um povo e começa a mostrar, a revelar-se progressivamente através da história desse povo. E essa revelação progressiva, por meio de sombras, por meio de sinais, essa revelação vai culminar com a cena da redenção em Cristo Jesus. Quer dizer, Deus vai construindo arquétipos, sabe? Modelos que projetam para um futuro. Essa é a revelação progressiva de Deus que culmina com a redenção na cruz do Calvário. E a redenção é o início da mudança, da virada. Então a cultura precisa ser redimida. O homem precisa ser redimido, mas a cultura que está aí precisa ser redimida. E para quem não entende o que é cultura, cultura é o conjunto de valores e crenças que transformam-se em hábitos de uma sociedade. Então, essa cultura, ela precisa ser bombardeada, guerreada pelos filhos do reino. Os filhos do reino precisam mostrar a este mundo uma outra cultura, a cultura que nasce da árvore da vida, que é Cristo. A cultura que nasce da cruz, a cultura dos crucificados com Cristo. Sabe, o grande erro da igreja, um dos grandes erros da igreja, é não entender a crucificação como sendo um ato de inclusividade que nos incluiu. É compreender que a gente só pode mudar a história se a nossa história for mudada pela cruz. Que a gente só pode construir uma outra se essa nova cultura ela for conduzida por homens crucificados, mulheres crucificadas com Cristo. Então essa centralidade da cruz e da crucificação, essa centralidade da redenção, é ela que vai ditar o modelo dessa nova sociedade, que é a igreja. A igreja é a nova sociedade do reino. A igreja precisa ser o sinal que evidencia o reino. Então nós falávamos que em Cristo nós perdemos o propósito e nos perdemos da missão de governar. Mas em Cristo nós somos devolvidos para o propósito e devolvidos para a missão de governar. Você e eu nascemos para governar. Você e eu nascemos desde a eternidade, porque nós fomos gerados na eternidade. Fomos gerados no momento em que Deus decide nos gerar. E isso é muito interessante, porque nós olhamos para o capítulo 1, versículo 27, o capítulo 2, versículo 7, e construímos a seguinte compreensão. No capítulo 1, 27, o texto diz que Deus criou o homem. E no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Criou e formou. Primeiro ele criou, depois ele formou.
e depois ele soprou. Ora, se Deus criou e soprou nas narinas do boneco de barro, isso significa que nós fomos criados dentro dele. Nós viemos dele e fomos soprados para fora no boneco de barro. Ora, se nós viemos de Deus, só existe um destino. Só existe um destino que pode nos tornar pessoas completas, pessoas felizes, pessoas de verdade, pessoas plenas. Só existe um caminho: voltar às origens. E isso Jesus fez quando rasgou o véu de alto a baixo. Você se lembra disso? Veja como a revelação de Deus ela foi progressiva. Deus deu o tabernáculo com 3 divisões, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos, separado por um véu, a arca da aliança. A arca da aliança contava os mandamentos, contendo um pouco do maná que o povo de Israel comeu no deserto, e contendo também a vara de Arão que floresceu. Esses 3 elementos, eles dizem muito, mas é simbólico em relação à revelação perfeita que é Cristo. A arca é apenas um arquétipo que aponta para algo maior. Mas olhando para esses elementos, você observa o caminho que Deus propôs. O tabernáculo é um caminho para se chegar a Deus. E esse caminho é revelado em Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo: eu sou o tabernáculo. Eu sou o tabernáculo, porque o tabernáculo era um caminho para se chegar na arca da aliança. Então, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você vai observando que esses sinais progressivos da revelação de Deus apontam para a redenção realizada na cruz por Cristo Jesus. E a redenção, como o próprio nome diz, é comprar novamente. A redenção significa exatamente isso: pagar o preço do resgate. Ele nos comprou de volta para o propósito, para o nosso destino, que é o governo, governar, o governo daqueles que são parecidos com Jesus. Então, amados, observe que nós, então, no mesmo capítulo 2, começamos a analisar o jardim. Que Deus, apesar de criar o universo, depois criar a terra, ele plantou um jardim. E colocou o homem ali para guardar e para cultivar o jardim. Aí nós nos atrevemos a analisar esse jardim sob perspectivas, categorias. E analisamos o jardim sob a perspectiva da categoria família, casamento, como um jardim plantado pelo Senhor. E aí falamos sobre princípios para se guardar o jardim. Então chegamos ao capítulo 3. E aí falamos sobre essa cena de Eva, a serpente, e Satanás escondido na serpente. E ali analisamos vários princípios de batalha espiritual. Tudo isso está disponível para você aí no meu histórico, né, do Facebook. Você pode depois analisar, reanalisar para o seu crescimento espiritual.
Ontem falamos sobre livre-arbítrio e responsabilidade humana. Há quem diga que o homem nunca teve livre-arbítrio. Isso é uma falácia. Porque a palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia. Mas aí está a falácia. A junção dessas duas palavras livre e arbítrio é uma construção de linguagem posterior à queda. Mas o fato de ser uma construção de linguagem não elimina a realidade do que aconteceu. Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Então, se não é livre-arbítrio, então vamos mudar o nome para liberdade de escolha. Haviam duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E havia uma palavra liberada por Deus, uma revelação. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. A mulher ouve o conselho da serpente, usada por Lúcifer, por Satanás, e deliberadamente, voluntariamente, responsavelmente, escolhe comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ciente das consequências. Então nós batemos muito na tecla ontem da responsabilidade. A redenção introduz na vida daquele que nasceu de novo é a capacidade de se responsabilizar pelos seus atos, pelas consequências dos seus atos. Então vamos parar de ficar culpando o diabo, culpando as pessoas, culpando nossos pais, sabe? Você tem o poder da escolha. Ah, mas o meu passado. Tudo bem, você não tinha a escolha lá atrás, mas agora você tem. E em Cristo, Ele quer fazer novas todas as coisas. A redenção, ela é tão poderosa que ela é capaz de curar você de traumas do passado. O sangue de Jesus é tão poderoso que é capaz, que é suficiente, inclusive, para curar emoções, curar a alma. Porque o projeto original de Deus é ter homens plenos, mulheres plenas. E a redenção, ela não pode ser menor do que a queda. A redenção tem que alcançar o ser humano e ela é capaz de refazer esse ser humano. É por isso que a Bíblia fala de novo nascimento, sabe? É por isso que a Bíblia diz que quando nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo e somos regerados, somos gerados novamente em Cristo. Nos tornamos filhos novamente por adoção. Efésios capítulo 1. Tudo isso, a redenção nos dá. E aí nós dizíamos que você não pode entender a salvação como algo que apenas afeta o seu futuro, o inferno. A salvação vai me livrar do inferno. Isso é muito pouco para a grandiosidade da redenção. A redenção é o resgate para trazer você de volta para o jardim das delícias. O Éden significa Éden, a palavra Éden significa jardim de delícias. E sabe que o Éden, ele não é um lugar. O Éden, se você pensar bem, ele é um ambiente. Então a questão não é a gente voltar geograficamente para o jardim do Éden, mas é voltar espiritualmente para o jardim do Éden, para o ambiente onde a gente tinha plenitude em Deus. E isso é possível
a redenção tornou possível esse resgate. Nós estamos novamente, você novamente tem acesso a esse fluir de águas, né? O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E ele flui como águas vivas, ele flui o amor, ele flui a alegria, ele flui a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, pureza, humildade, tudo isso o Espírito Santo, ele gera dentro do novo. Amém? Falamos sobre isso longamente ontem. Hoje eu queria que você prestasse atenção numa pergunta que está aqui no capítulo 3, no versículo 9. Depois que o homem e a mulher eles desobedeceram a Deus, depois que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a Bíblia que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e se esconderam na floresta e fizeram uma roupa, né? Uma proteção de folhas para esconder a sua nudez. Então Deus, ele chega e chama Adão. Diz assim: Adão, onde estás? Olha a pergunta: Adão, onde estás? E o Adão, depois de muito tempo, apresenta-se e responde: Senhor, eu ouvi a tua voz, mas tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E Deus fala: Adão, quem te fez saber que você estava nu? Acaso comeste da árvore que eu disse que era para você não comer? Então Adão responde: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. E Deus olha para Eva e fala: Eva, e ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus estabelece as sentenças, né? O que significa aquilo que ele havia dito lá atrás, quando ele disse: se comer vai morrer. Aí Deus vai dando as sentenças, né? A mulher vai ter dores no parto, vai ser dominada. O homem, o jardim, a terra, é afetada pela maldição, pelos espinhos, pelos abrolhos. O homem agora tem a sua vida eterna limitada, porque Deus disse: agora você é pó e vai voltar ao pó. Agora você vai ter que comer do suor do seu rosto. Portanto, você vai ter que trabalhar, se desgastar, envelhecer. Morrer, porque você é pó e vai voltar ao pó. E por último, Deus faz duas coisas interessantes. Primeiro, Deus, ele faz uma nova veste para Adão e Eva. O texto diz, olha que interessante: e fez o Senhor, versículo 21, e fez o Senhor, Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. E só então depois, no 23, diz que Deus lançou fora do jardim do Éden. Então aqui, eu queria que você me ajudasse nessa reflexão. Primeiro, pensando nesta pergunta: Adão, onde estás? Será que o Deus Todo-Poderoso, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, não sabia onde Adão estava? Sabia. Será que Deus, onisciente, onipotente, onipresente, não sabia que Adão tinha comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sabia. Mas essa é uma pergunta, não uma pergunta geográfica, onde estás, mas é uma pergunta espiritual.
onde estás? Perceba que essa pergunta, ela deve ultrapassar o texto de Gênesis 3 e ela precisa, de alguma forma, reverberar como um eco na vida de todos nós que estamos aqui. Se Deus fizesse essa pergunta para você hoje, dissesse assim: Maria, onde estás? Luiz Carlos, onde estás? Joana, onde estás? Marcos, onde estás? Joyce, onde estás? Essa pergunta, ela remete a uma viagem para dentro de nós, para uma reflexão profunda. Onde você está? Onde estou? É mais ou menos o seguinte: o que é que você está fazendo da sua vida? Mais ou menos isso. Onde você está? Cadê você? É uma pergunta que procura pela sua ausência. Porque todos os dias Deus passeava na viração do dia com Adão e Eva. E agora eles faltaram. Eles simplesmente não foram ao passeio da viração do dia. E Deus está perguntando: Adão, onde estás? Então essa é uma pergunta que induz a cada um de nós o quão distanciados estamos do Senhor. O quão distanciados estamos do Senhor. O quão longe nós temos ido da presença de Deus. Portanto, é uma pergunta desafiadora. Ela nos desafia a fazer o caminho de volta. E graças a Deus que em Cristo Jesus, você e eu podemos fazer o caminho de volta. Porque Adão não pôde. A escolha de Adão foi irreversível para ele. Agora, a escolha de Jesus de vir ao mundo, de se fazer homem, de morrer na cruz, a escolha de Jesus, ela permite que nós possamos reverter um quadro de distanciamento de Deus. Não importa o quão longe você esteja do jardim, em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, você pode voltar. Você pode voltar. Você não precisa continuar fugindo de Deus. Tem pessoas que passam a vida inteira fugindo de Deus. Já conheceu alguém assim? Eu já. A pessoa, ela não se entrega totalmente ao Senhor. E aí tenta, de todas as maneiras, construir outros caminhos nesse mundo imenso de meu Deus. E vai se afastando, se distanciando. Às vezes o distanciamento, ele não é uma coisa tão notória. Olha que interessante. Às vezes o distanciamento não é algo tão radical. Entende? Vai acontecendo devagarinho, aos poucos. Você vai deixando de priorizar o seu relacionamento com o Pai. Você vai deixando que outras coisas ocupem o lugar da sua comunhão com o Pai. Você vai deixando que outros compromissos atrapalhem o teu momento, o teu tempo com o Pai.
E aí você vai se distanciando. É como Lucas capítulo 15, né, que fala da história das coisas que se perderam, né? A dracma que se perdeu dentro de casa, não é isso? A ovelha que se perdeu fora de casa e o filho que se perdeu quando saiu de casa. Interessante isso, né? Então há pessoas que estão dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, mas se perderam como a dracma. Há pessoas que se perderam porque saíram da casa, se afastaram da casa de Deus, da igreja. E há pessoas que se perderam lá fora, porque estavam longe do Senhor. E é interessante observar que há um grande, um imenso, um imensurável número de pessoas que estão dentro da casa de Deus, ou seja, elas ainda vão à igreja, mas estão completamente perdidas. Por quê? Porque se afastaram do Santo dos Santos, se afastaram do ambiente da presença do Pai. Agora elas são apenas religiosos. Por que religiosos? Porque têm o hábito de ir ao templo, né, aos domingos. E agora com a pandemia nem esse hábito tem mais. Há uma grande tendência de que essas pessoas que já estavam perdidas, há uma grande tendência que as pessoas se percam por um longo tempo. Eu espero que não para sempre. Porque a única coisa que ainda as ligava a Deus era a igreja, o templo. E agora, sem a igreja, sem o templo, essas pessoas elas não entenderam nada. Elas se perderam. E Deus está perguntando hoje Adão, onde estás? Maria, onde estás? João, onde estás? Paulo, onde estás? Patrícia, Joana, João, onde estás? Para ser devolvida para você mesmo. É para você mesmo se perguntar: onde é que eu me meti? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Onde é que eu estou? Então eu posso dizer para você que é tempo de voltar, né? Em Apocalipse capítulo 2, a palavra de Deus diz: lembra-te onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas, às primeiras obras. Olha aqui, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembrar aqui tem o sentido de se conscientizar. Jesus, em João capítulo 8, versículo 31, ele vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda verdade é libertadora, é o que Jesus está falando. Muitas pessoas vão aplicar isso somente a Jesus. Não, ele está falando conhecereis a verdade é ele. Então, se eu conhecer Jesus, eu vou ser liberto. Isso é verdade. Mas toda verdade, ela tem a capacidade de produzir libertação. Toda verdade. Sabe por quê? Porque nenhuma mentira nasce de Deus. Toda mentira nasce do diabo ou do homem. Toda verdade nasce de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Então, toda verdade produz libertação.
E a verdade mais poderosa que existe é a verdade sobre mim. É a capacidade que eu tenho de olhar para dentro de mim, de fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. E essa pergunta de Gênesis 1, versículo 9, ela é a pergunta, porque Deus fala assim: Adão, onde estás? E ele diz para você: onde estás? Onde estás? Se situa. Olha o estado em que você se encontra o estado espiritual, o estado emocional. Olha o que você está fazendo da sua vida. Olha o quão distante você está de mim, é o que Deus está falando. Olha o quão distante você está do jardim. Mas essa pergunta não é uma pergunta ofensiva. Essa é uma pergunta desafiadora, que promove em nós uma reflexão para a mudança. Onde estás? E aí você cai em si. Vamos pensar aqui no filho pródigo. O homem fazendeiro tinha 2 filhos, o mais moço pediu ao pai a herança, o pai deu, ele foi embora para um país distante, usou todo o dinheiro na festança, na bagunça, na orgia. Houve uma fome naquele país e aí o dinheiro dele acabou. E ele foi procurar emprego, não achou nenhum emprego. O único emprego que ele achou foi para cuidar de porcos numa fazenda. O pior trabalho que tem na fazenda é cuidar de porcos. E o pior salário, qual era o salário? Comer a lavagem dos porcos depois que os porcos comessem, se sobrasse. Olha o estado que esse homem, que esse jovem, ele se encontrava. Então a Bíblia diz que num dado momento ele caiu em si. Ele olhou para dentro de si, ele olhou para aquela situação, ele olhou para aquela realidade e falou: gente, o que é isso? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura para comer? E eu, que sou filho do pai, estou aqui comendo lavagem de porco? Não posso continuar assim. Já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, por favor, me dá um emprego. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Perceba esse momento, o momento em que você cai em si. A pergunta onde estás é uma pergunta para você cair em si. Quantas pessoas já estiveram no Santo dos Santos? Quantas pessoas já estiveram no altar? Quantas pessoas já estiveram, já desfrutaram do ambiente da presença do Pai? Já foram marcados por experiências extraordinárias na presença de Deus, do Pai, de Jesus. E agora olhe para você, olhe onde você está, olhe a tua situação. Por que é que tudo isso aconteceu? Pensa bem. É para você cair em si. Deus é tão bom. Ele pergunta, mas ele pergunta não para te massacrar, não para chutar cachorro morto. Deus faz a pergunta para você refletir e cair em si. Quanta coisa você está perdendo longe do Pai? Quanta coisa você tem perdido longe do Pai? Quantas consequências terríveis você tem sofrido porque está longe do Pai? Porque simplesmente você decidiu fazer uma carreira solo. Decidiu fazer as coisas do seu jeito. Não quer ser humilde para admitir.
não quer ser obediente, submisso, quer ser arrogante, soberbo. Deus está falando com você, meu querido. É tempo de cair em si. Até quando? Até quando você vai continuar andando cada vez mais para longe? Deus te quer de volta. E Deus pagou um alto preço em Cristo. Deus enviou seu Filho. Deus entregou o que Ele tinha de melhor. Sabe para quê? Para resgatar para nós o direito de voltarmos para o ambiente do jardim do Éden, para o ambiente das delícias, o ambiente da presença gloriosa de Deus. Agora, mudando um pouquinho de assunto, veja que coisa incrível acontece no versículo número 21. Veja, Adão e Eva pecaram, abriram os olhos, viram que estavam nus, fizeram folhas para se proteger seus órgãos sexuais e se esconderam na floresta quando ouviu a voz de Deus. Quando uma pessoa está na prática do pecado, o que ela faz? Ela foge. Ela foge da igreja, ela foge das pessoas que são de Deus, ela vai procurar outros tipos de companhia para alimentar aquele modelo de vida caída que ela está escolhendo. Foi isso que Adão e Eva fizeram, eles fugiram da presença de Deus. E o interessante é que eles passaram a ter medo de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Ele nos faz sentir medo de Deus. E esse medo era um medo que tinha a ver exatamente com a consequência do pecado, com a morte. O medo foi o medo do divino, o medo da santidade de Deus, é algo que naturalmente acontece quando a gente se afasta da presença do Senhor. Quando a gente escolhe viver de pecado. A gente escolhe virar as costas para o jardim do Éden. Mas veja quão grande foi a misericórdia de Deus. E aqui eu quero que você entenda isso aqui. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele fez para Adão e Eva, olha só, vestes de peles de cordeiro e os vestiu. Que relação profunda está aqui. Para que Deus pudesse vestir Adão e Eva de pele de cordeiro, o que Deus teve que fazer? Ele teve que matar um cordeiro. E aqui inicia-se, aqui manifesta-se a graça salvadora do Senhor. Porque aquela pele, ela denuncia a morte do cordeiro. Aquela pele aponta para a morte do cordeiro. O cordeiro, que na verdade já havia sido morto antes da fundação do mundo, como diz 1 Pedro capítulo 1. Não fostes comprados por ouro ou prata, mas pelo sangue de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não é um Deus de improvisos. Deus já tinha um plano. Deus nos amou de tal maneira que nos deu a liberdade de escolha. Mas Deus já tinha um plano para a escolha errada. Deus já tinha um plano.
um plano doloroso, um plano difícil, mas Deus, por amor, já estava preparado para o pior. Deus já estava preparado para o pior. Sabe por quê? Porque a cruz, ela não é um improviso. A cruz é uma decisão da eternidade. Vou repetir isso. A cruz não é um improviso. A cruz é uma decisão da eternidade e uma decisão movida por amor. Deus já nos amou antes da fundação do mundo, diz Efésios capítulo 1. O cordeiro que Deus matou ali no jardim do Éden aponta para o cordeiro de Deus que subiu à cruz para tirar o pecado do mundo. E Deus faz uma promessa de vitória no versículo 15. Foi inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus já tem uma promessa de vitória para a humanidade. E essa vitória passa pelo Cordeiro que foi morto e que morreu na história, na redenção, lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Ele que disse, está consumado, tetelestai. Paguei o resgate. Cumpri a justiça de Deus. O homem agora pode ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Então aquelas vestes ali representam exatamente a justiça que viria a ser revelada na cruz do Calvário. Entenda, Deus não é um Deus que é apanhado de surpresa. Deus é um Deus que é onisciente. Então a cruz é, na verdade, algo que já estava previsto desde a eternidade, porque no amor de Deus havia, na compreensão óbvia de Deus, havia a possibilidade da escolha errada. E Deus já tinha preparado uma solução para a escolha errada. E isso se chama amor. E o que nós vamos fazer diante de um amor tão grande como esse? Que resposta você vai dar para um amor tão grande como esse? Responda a pergunta: onde estás? Avalie a sua vida, como ela está. E tome decisões hoje. A decisão de romper com o pecado, de romper com o relaxamento, sabe? Nesse período de pandemia, a tendência de todo mundo é relaxar tudo, né? Não estou trabalhando, não estou estudando, ou não estou tendo que sair de casa, então vamos relaxar. Não relaxe a sua vida espiritual. Dê valor ao que é importante. É por isso que nós temos feito essas devocionais todas as manhãs. Para que você não tenha desculpa de que, eu não consigo. Não consegue se você não. Mas vou dizer que a sua resposta seja como a resposta de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Onde estás? A sua resposta e a minha resposta precisam ser: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Como Maria, mãe de Jesus, disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor,
cumpra em mim a tua vontade. Essa é a resposta que Deus espera de cada um de nós. Eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, o servo do Senhor, cumpra-se a tua vontade em mim. Então, se você está distante, eu não sei o quão distante você está, comece agora o caminho de volta. Lembre-se, o véu do templo está rasgado. Lembre-se, Jesus já providenciou uma veste para te cobrir, o sangue dele, a justiça dele. Ele está pronto para te perdoar, para te lavar. Ele está pronto para te devolver o anel que você perdeu, as vestes que você perdeu, a posição que você tinha. Ele está pronto para fazer isso. Mas você precisa cair em si e, como filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te inspire para que você possa habitar no Santo dos Santos, no Jardim das Delícias da presença do Pai. Um grande abraço.